tranquilinho, então tá jóia. Bem, já estamos gravando, maravilha. Enfim, hoje a gente vai começar a trabalhar com o vídeo. Eu coloquei hoje às 5 da manhã material para vocês. Enfim, e vou colocar mais, tá? Vou colocar bem mais, porque não deu tempo, enfim, me atrapalhei. E aí, mas aquilo que dava para pôr, coloquei até mais uma coisinha hoje, agora há pouco. Então, por favor, se vocês puderem ter o handout já aberto da aula 5. Mas antes de uma coisa, eu tive conversando com outros colegas a respeito da duração desse curso. Ele sempre foi um curso de 12 aulas, é histórico. Aqueles que são esse módulo de 2 aulas são 12, não é isso, gente? Eu estou louco. Então, pelo menos toda vez que eu dei esse curso, já faz desde 99, eles sempre foram 12 aulas. Só que eu acho que eu contei errado, deu 15 ou 16 aulas, com um negócio assim enorme. Eu não digo que não vou usar, mas vai chegar um momento que eu vou me esgotar e vou parar, tá certo? Eu não sei se chega, não será menos que 12, mas não sei se chegará a 16. Porque aí também vocês ficariam com mais tempo para poder fazer o trabalho, com mais calma, com mais tranquilidade. E tendo aula, não adianta que você não para refletir nada, né? Então, eu vou ainda fazer mais uma enquete com outros colegas, ver quanto que está dando quantas aulas quem está dando à noite vai dar. Eu quero ver para ficar mais ou menos parelho, tá certo? Mas eu fiquei pensando ontem, fiquei matutando, falei, mas por que tanta aula? Eu estava tentando planejar alguma coisa, ainda que eu não consiga. Esse ano até que eu estou indo, hein? Eu estou indo, estou ficando bem em ciminha. Eu só fiz uma pequena mudança. Em vez de falar de Tibulo, eu vou falar de Ovídio, mas a diferença aí é irrisória, tá? Mas saibam que Ovídio, ele é mais jovem do que Propércio, mais jovem do que Tibulo. Enfim, ele é dos elegíacos latinos o mais jovem. E, curiosamente, o mais, digamos, mais fértil, né? A obra do Ovídio é um negócio descomunal, né? Para vocês terem ideia, são 10 livros de elegias, né? 10 obras de elegia, não são livros, porque, por exemplo, os Amores já são 3 livros, então, quer dizer, se a gente for contar por livro, vai dar muito mais do que isso, né? Então, ficava muito difícil também selecionar alguma coisa para a aula de hoje, e aí fiquei em dúvida, aí peguei coisas que eu já tinha, aí relendo, pegando, aí mudei tudo, tá? Então, alguns poemas não estão no handout, mas entram, assim que eu terminar a aula, eu coloco também o handout junto com o vídeo da aula, que atrasei também essa semana, né? Então, é isso. Então, vamos lá começar. Quando a gente fala, então, no Ovídio, a primeira coisa que a gente tem que separar... não, deixa eu falar o que tem lá e dar uma comentada. Desculpa. Eu vou falar o que tem lá para vocês de especial no Moodle. Bom, coloquei 2 companions inteiros de Ovídio, um da Abril e outro da Cambridge, né? Coloquei um texto sobre Ovídio que estava no compêndio de elegia latina, na verdade 2, um da Blackwell e um outro da Cambridge. Então, vocês vão ter aí já bastante coisa a respeito do Ovídio para que vocês possam ler. Coloquei a tese de doutorado da Luciana de Bem, é Luciana, tá? É muito engraçado, assim, Luciana, tá? Que trabalhou tanto no mestrado quanto no doutorado com os Amores de Ovídio. Eu coloquei a tese de doutorado, eu estava nessa banca, inclusive, lá na Unicamp, é um excepcional trabalho da Luciana, e tem os Amores
os 3 livros traduzidos, então é um trabalho que vale a pena, e ele ainda não foi publicado integralmente. Então, tem algumas traduções dela que saíram pela Edra, mas aí acho que era só o livro 1, se não me engano. Tá? Essa é a primeira. A segunda é de uma orientanda minha, uma ex-orientanda de mestrado, que fugiu do doutorado, e eu não me conformo com isso, que é a Cecília Gonçalves Lopes. Ela fez um trabalho sobre Ovídio, que é justamente elevação genérica, quer dizer, ela vai mostrar que com o passar do tempo, o elegíaco ele vai se transformando em algo mais grave. Então, eu já acho que já comentei isso com vocês. Essa primeira elegia de Ovídio, assim como o primeiro livro de Propércio, ou mesmo as primeiras elegias do Corpus Tibuliano, eles produzem um ethos do amante, poeta, que é um ethos juvenil, né? Juvenil. Eu tenho um texto que eu vou até fazer a comparação com alguns verossímeis antigos a respeito de quem é esse homem ou esse jovem romano, né? Em cima de que tipo de pessoa é esse jovem, né? E eu vou caracterizar a partir de Cícero e a partir de Sêneca como seria o comportamento desse jovem. Na verdade, esse jovem é um jovem absolutamente irresponsável. Essa é a ideia. Então, tudo é perdoável para esse jovem. Então, ele cai de cabeça na vida amorosa justamente porque não tem compromisso nenhum com o cursus honorum, que ele não tem uma vida civil, ele tem simplesmente, ele vive o ócio da sua melhor forma, né? O ócio que de certa forma sustenta ou dá aso não só à própria produção poética, como também ao amor, aos momentos que ele vai despender com o amor, né? Então, seria esse tipo de mudança na personalidade construída desse ego elegíaco, e, por favor, sempre imaginando que é uma construção, né, que você não deve confundir o autor, né, histórico com a persona do autor construída por ele mesmo para ser motivo ou para fazer parte como uma persona dentro das elegias que constrói. Pois bem, então, essa alteração vai ser muito clara em Ovídio, e esse é o trabalho da Cecília, né? A outra questão, outros textos que estão aí, tem um texto, não, tem um videozinho daquela série que eu coordeno, Estudos Clássicos em Dia, que não sei se vocês já acompanharam, já viram, é um negócio bem legal, são na verdade, programas muito curtinhos, né, com vários professores, muitos daqui, outros de outros lugares, e vale a pena, está no meu canal do YouTube, tem lá já a primeira temporada inteira, e agora já temos a segunda temporada, já com 5 ou 4 programas já prontos, né? E entre eles vai aparecer um que é sobre uma das obras do Ovídio, que são as Heróides de Ovídio. Vou comentar um pouco a respeito de cada uma delas, tá? Enfim, então esse autor, né, esse autor que é copioso, que é volumoso, que é extenso, além de escrever elegias, também escreve um longo poema etiológico em hexâmetros datílicos, que é conhecido no mundo ocidental, que é de uma importância tremenda, não só para a própria poesia, como também para as artes, né? Vocês vão ter que o Ovídio das Metamorfoses, ele muitas vezes terá sido a base sobre a qual os pintores renascentistas, ou mesmo barrocos, construíram ou pintaram os seus quadros. Ou seja, os aspectos míticos que aparecem dentro das Metamorfoses, eles são o motivo de muita pintura
de muita pintura renascentista, barroca, ou rococó, ou eclética, enfim, e isso não só aí, porque ele adentra também no romantismo e passa a ser também motivo, e passa a ser também um tipo de repositório, mitológico, né? Quer dizer, é interessante, não foram os mitógrafos que alimentaram a pintura do século XVI, XVII, XVIII e XIX, mas sim Ovídio, a partir dessa obra magistral que é as Metamorfoses. Aí eu faço a propaganda de um amigo, o Alexandre Hasegawa está fazendo a leitura das Metamorfoses, acho que é de 15 em 15 dias, acho, se não me engano, acho que também às quintas-feiras, alguma coisa assim, à tarde. Então, ele está lendo com os alunos essa obra magistral né, do Ovídio. Pois bem, afora essa obra, ele vai ter obras menores também a respeito, por exemplo, da pesca, né? Umas coisas absurdas. Então, é um texto em Exâmetros que trata da pesca, enfim, está lá. Mas aquilo que nos interessa, fundamentalmente, são os livros elegíacos. E começo a comentá-los, né? Primeiro, as Heróides. As Heróides é um conjunto interessante de poemas em que você tem uma primeira série de heroínas enviando uma carta elegíaca, e aí é um dado importantíssimo, porque vocês vão ter aquilo que a gente chama de mescla genérica, porque, ao mesmo tempo que a elegia, ela também é epístola. Então, você vai ter uma epístola em versos elegíacos, diferentemente do Horácio, que terá as suas epístolas em hexâmetros datílicos, né? Tendo feito uma opção para compor as suas epístolas e suas sátiras nesse outro tipo de metro, que é diferente do elegíaco, ainda que seja particularmente relacionado com ele, né? Então, essas cartas são magistrais. Depois a gente vai ler um trechinho de duas, e eu coloco mais material para vocês. Eu vou selecionar umas 2 ou 3 cartas que são muito legais e que valem a pena ser lidas. Depois vem os Amores. Os Amores, assim, ele já é uma referência, como a gente viu na aula passada, a Cornélio Galo. Afinal de contas, a obra do Cornélio Galo chamava-se Amores, né? E além dessa homenagem literária, dessa homenagem letrada, ele também faz uma referência a outros autores dentro dessa obra. As referências são diretas, a Propércio, a Catulo, a Galo, enfim, haverá ali, como a gente também já viu em outra aula, por exemplo, a exposição do seu cânone elegíaco, da sua lista de obras, que seriam listas de obras que os seus leitores teriam sido apresentados a partir desses poemas, dessas referências metalinguísticas ou, modernamente, dessas referências intertextuais, né? Inclusive, o trabalho da Luciana de Bem, no doutorado, vai tratar de aspectos intertextuais nos Amores de Ovídio. Então, quer dizer, a parte teórica, que não é a tradução, ela desenvolve ali um ensaio a respeito desse assunto, por isso vale a pena dar uma olhada nesse trabalho da Luciana. Depois dos Amores, né, vem a Arte de Amar. E a Arte de Amar é um outro dado muito interessante. Vocês têm que imaginar que, muito provavelmente, se não me engano, eu não tenho certeza desse dado, mas acho que sim, vocês podem até conferir depois, porque o professor não tem memória, é uma Arte de Amar que ela é posterior à arte poética do Horácio. Então, da mesma forma que vocês têm uma arte poética em Horácio,
que seria do segundo livro de epístolas dele, né, e que seria uma epístola longa, bem longa, e vocês já viram isso em IEC, tenho certeza que passaram pela arte poética do Horácio, espero, não passaram? Não? Então foi mal, hein? Tudo bem, mas deveriam, tá? Retomem isso, que é uma coisa muito importante para quem estuda poesia e para quem quer saber um pouco mais de poesia antiga, e não só romana, grega também. Então, ali as referências à poesia grega são inúmeras, e vale a pena, então, recuperar essa leitura, e é um texto muito curto. Se vocês quiserem, eu posso até colocar depois para vocês no material. Por que eu falo da arte poética do Horácio? Porque quando a gente pensa em ars, em latim, a ideia de ars, nós estamos falando, na verdade, daquilo que os gregos chamarão de tékne, né? Então, a tékne e a ars são tratados, são especificações técnicas a respeito da produção de alguma coisa. Tá certo? Então, a arte poética nada mais é do que a explicitação teórica ou doutrinária de como fazer poesia. A inter-relação interessante que o Ovídio produz é justamente não criar, você não é mais um magíster de poesia, você vai ser um magíster do amor, ou seja, você vai explicitar tecnicamente como ser um bom amante. É legal, eu acho que é bacana, vale a pena. Nesse sentido, ele já está caminhando para uma maturidade maior. Quando ele escreve a arte de amar, você tem de supor que ele tem atrás de si os 3 livros dos amores, né, que tem um espaçamento entre eles. Vocês têm as heróides, que são referências míticas a casais, a pares amorosos, e que, portanto, são escopo de exemplo na poesia amorosa, na poesia elegíaca amorosa, e mesmo também na erótica, como de modo geral, pensando aí em Horácio das Odes, por exemplo. Tá? Então, essa arte de amar é um manual de amor. Quando você tem, então, um manual, alguém escreve, alguém está ensinando. Então, ele é também uma mescla didática. Também uma mescla didática. Ou seja, ele tem uma carga que é didática. Didática. Se é didática, isso significa que você, o eu elegíaco que fala na arte de amar, ele é um magíster amores, um professor do amor, de amor, e que irá dar receitas para que você, tanto o jovem como a jovem, se soltem nessa empreitada de descobrir, como retirar do relacionamento amoroso o maior prazer possível. Né? Então, é um livro que eu acho interessantíssimo. Então, quer dizer, mais uma mescla genérica, justamente por misturar o poema didático. E aí vocês vão se lembrar que o principal poema didático da antiguidade vem lá de Hesíodo. Alguns vão chamar de literatura sapiencial, mas eu acho não bom. Mas também não poderia ser chamado de gênero, que talvez aí a gente estaria sendo também anacrônico no sentido de chamar um texto de gênero didático sem que haja uma preceptiva antiga que garanta que Hesíodo tivesse produzido poemas didáticos, reconhecidamente didáticos por ele, mas muito menos sapiencial. Então, também é um outro anacronismo. Então, se Hesíodo é um poeta hexamétrico,
O que faz Horácio com a arte poética é justamente mesclar três coisas: a poesia didática, a poesia hexamétrica não heróica, tá certo? E também, em certa medida, a ideia de metalinguística, de fazer poesia falando de poesia, o que seria um avanço do ponto de vista aristotélico, né? Porque não só a filiação e os pontos de contato entre a ideia de poesia que está presente na arte poética de Horácio e na poética de Aristóteles tem diversas aproximações muito interessantes de serem observadas. Tudo bem, gente? Então, esse é o pulo do gato, né, do Ovídio com relação à ideia de uma poesia didática de amor e que irá caracterizar um ethos específico do amante, quando o amante deixa de ser apenas amante e passa a ser também o professor do amor, né? Um avanço no sentido, ele passou já por uma série de aventuras amorosas, e diante dessas aventuras que já foram relatadas nos livros anteriores, não só dele, como também dos mitos, ele pode, então, ensinar alguma coisa ao leitor, ao ouvinte dessa arte de amar em discos e dísticos elegíacos. A outra obra, que também é muito importante, vamos ver também um trechinho aqui, são os Remédia Amores, né? Os Remédia Amores, né? E os Remédia Amores, vocês são exatamente isso que ele está dizendo, ou seja, é como curar-se desse morbus amor. O morbus amor é entender o amor como uma doença e que necessita de remédios para que você se cure. E isso é uma coisa muito comum, né? Assim, a primeira coisa que acontece na nossa vida quando a gente está com uma decepção amorosa é não, o tempo vai ensinar você a suportar esse tipo de coisa e você acaba esquecendo, né? Não há mal que sempre dure, né? Então você acaba remediando o seu amor ultrajado. Isso para a poesia elegíaca romana amatória é importantíssimo, né, gente? Por quê? Porque vocês vão ter a consubstanciação do que é o amor, como ele é produzido, quais são os males que ele produz, e imediatamente vai ensinar as pessoas a amar e vai dar a receita para se curar do amor, né? Então, você terá aí um receituário amoroso para que os danos causados por aquele cupido, aquela flechada que inflama na sua acepção primeira, né? A ideia de queimar dentro, né? Inflamar é isso, né? Tudo bem? E a inflamação também. Então, se ela é uma inflamação que queima, então quer dizer que você precisa de algo para remediar essa doença. E é isso que será falado no Remédio Amores. Um outro texto importante, interessante, que são os medicamentos para a face feminina. Na verdade, não são medicamentos, são cosméticos. Então, a palavra em latim pode sugerir medicamento, mas não são os medicamentos. É como a mulher deve se enfeitar para conquistar o seu amado, né? Existe um ponto curioso de diferença entre Ovídio e Propércio. O Propércio, na Elegia 1-2, ele vai fazer uma versão Havana Letra da canção do Dorival Caymmi, né? Marina Morena, Marina, você se pintou, né? O Propércio vai falar
você não precisa se pintar porque você já é bonita como Deus lhe deu. É essa a ideia do Dorival Caymmi, e é justamente a poesia do Propércio, que a gente vai ler, que ele vai falando, olha, você não precisa de nada. Basta você estar no original, que está tudo ótimo, está tudo lindo, porque você é a própria perfeição da natureza. Então, a natureza não requer reparo. Você não precisa reparar aquilo que a natureza já fez perfeita, né? E é nesse sentido, então, que, ao contrário do Ovídio, o Propércio, então, apresenta esse tipo de mulher, né? E uma mulher que aí também se aproxima muito de uma mulher que não é mais uma simples puella, né? Não é mais uma simples puella. É, sim, uma dômina. E se não uma dômina, uma meretrix, né? Uma lena, né? Que ele faz referência também com muita frequência, vocês vão ver que isso também é um lugar comum, são as lenas arquetípicas da literatura grega que aparecem nos elegíacos romanos. Por exemplo, Frina ou Frine, Thaís e Laís são as 3 putas arquetípicas. Desculpa, é assim, não é falta de respeito, tá? Por favor. É aquilo que eles chamam que é, não tenho culpa, tá? As prostitutas arquetípicas são muitas vezes comparadas a essas amadas que já deixaram de ser puella e passaram a ser mulheres. Ou seja, descobriram qual era o seu próprio poder. E junto com esse poder, que já foi conquistado com a própria vivência amatória, elas também envelhecem. É simples assim, né? Então, é um tipo de estereótipo, lógico, não vou negar, machista, obviamente, machista, não tem nem como dizer que não é, né? Não há como dizer que não é. Absolutamente incorreto do ponto de vista político, né? Entretanto, que reflete exatamente aquilo que tem essa sociedade também, tá certo? Então, a gente também não pode imaginar, e essa é uma dubiedade muito interessante, ao mesmo tempo em que você encontra uma mulher que é uma mulher liberada e que comanda o jogo amoroso, você também vai ter um tipo de mulher que é subjugada, subvalorizada, tá certo? E que necessariamente são objetos amorosos desses jovens romanos que estão aí na curtição da vida. É essa a ideia. Tá? Então, são os medicamentos da face feminina ou os cosméticos da face feminina. Um outro texto muito interessante em dísticos elegíacos é o Ibis. É o Ibis. Mais uma vez, uma mescla genérica. Mais uma vez, uma mescla genérica. O Ibis é um poema de invectiva. Ele deveria ter sido escrito não em dístico elegíaco, mas sim em iambos, porque ele é uma invectiva em dístico elegíaco. Vocês vão notar que alguns versos epódicos de Horácio também serão dísticos, mas não serão dísticos elegíacos, tá? Então, você vai ter também, na invectiva, a possibilidade de encontrar métodos que são binários e que são feitos não de um dátilo ou de um espondeu, mas sim de um jambo, ou iambo, tá? Então, essa aproximação, que é uma aproximação interessante também de se verificar. O iambo tem eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é bacana. O iambo, então, ele é uma breve e uma longa, né? Então, o icto do iambo cai sempre na segunda sílaba, tá certo ou não? Então, vem uma breve, que ela é mais suave, e ela é metade do tempo da longa que vem na sequência. Ele imprime ao verso uma batida que e aí vai.
É de pancada. Tem uma música do Caetano, vão cortar de novo, né? Não vou botar a música, tá? Então tem uma música do Caetano que vale a pena para vocês entenderem que é a invectiva jâmbica, que é a música Não Enche, do disco Livro, que tem uma série de traços jâmbicos, porque quando ele chega e fala assim, vagaba, vampira, vadia. Então você vê que a forte cai sempre na segunda sílaba. Entenderam? Então, é assim. E ele é uma canção que tem uma estrutura métrica muito bacana. Vale a pena escutar. Não vou dar mais créditos em aula. Não vou colocar para dar cartaz. Então, Não Enche, do disco Livro, do Caetano Veloso, foi até música de novela. Bom, não importa. O Ibis, né? Depois aí vocês vão ter quatro obras que mostram uma mudança radical do dístico elegíaco ovidiano, né? Mudança radical, porque primeiro ele constrói um poema fúnebre, uma consolatio. É a Consolatio ad Liviam, Lívia, uma Consolatio a Lívia. Lívia é a mulher de Augusto, que perde um filho, e Ovídio, no ano de 4 AC, faz 4 ou 10, não vou me lembrar. AC vai fazer, então, uma consolação, que é também uma mescla genérica, porque geralmente a consolatio, ela é uma consolatio em prosa, tá? Geralmente. Então, ele faz uma consolatio em versos, né? Então, você tem aí essa consolatio ad Liviam, ou ad Liviam, né? Que é um poema elegíaco, também numa mescla genérica. Então, vocês estão notando que Ovídio é o pai da mistura dos gêneros, né? É o pai da mistura dos gêneros. Ele vai trabalhando com essas possibilidades que o João Ângelo chama de confinidade genérica. E há momentos que realmente você não sabe, por exemplo, Virgílio é assim. O quarto canto da Eneida, ele é absolutamente elegíaco. Absolutamente elegíaco. Então, ainda que Virgílio não tenha escrito elegias, dentro da sua epopeia, dentro da sua poesia épica ou poesia do epos, ele ainda também é capaz de fazer uma mescla genérica no quarto canto, que é o quarto canto da decepção amorosa. Uma decepção amorosa invertida em relação à elegia. Isso é curioso. Ao invés de você ter uma elegia em que o homem sofre por amor, você vai ter uma épica em que a mulher sofre pelo amor. Né? Então, é uma passagem muito interessante recuperar a leitura do canto quarto, quando Dido será abandonada por Enéas em Cartago. Depois os fastos, né? Os fastos que são, na verdade, os dias de festa, é o calendário. Então, ele vai passando as festas de acordo com o calendário romano e vai dizendo quais são as festas e mais importantes. Isso é um povo muito festeiro, vai ter sempre festa. Então, quer dizer, é um longo poema em que você vai ter ali a explicação do porquê dessas festas, de quando são elas, a que vieram, enfim, os fastos, né? E depois os 2 poemas de exílio, né? O Ovídio foi exilado no Ponto Euxino, Pontus Euxinos. O Pontus Euxinos nada mais é do que o Mar Negro, né? Aquele lugar muito interessante, né? Porque é um mar interior,
em que você vai ter ali um conglomerado de povos muito interessante. Então, você vai ter a Geórgia, você vai ter, hoje, né? Hoje, a Turquia, vai ter, enfim, a Ucrânia, vai ter um monte de país ali em que estão ali próximos à Romênia, a própria Grécia, enfim, vai ter um monte de gente ali próximo desse mar. E os romanos, quando exilavam as pessoas, eles mandavam para lugares assim aprazíveis, né? Então, manda bem para longe, e foi o caso do exílio de Ovídio, que é um exílio controverso, né? Porque vão dizer que ele foi exilado por conta dos versos eróticos dele, que é uma bobagem. Senão todos os outros teriam sido exilados também. Eram poetas augustanos, e então alguma coisa houve nessa relação que não rolou mais tão bem. Lembrando que Ovídio também ele é do círculo de Mecenas e, portanto, muito próximo a Augusto, e não haveria nenhum motivo para que ele, por seu trabalho poético, tivesse sido exilado. Eles tinham a absoluta compreensão do gênero poético, mesmo quando eles são de invectiva, como o próprio Catulo, mas ali era a República ainda. O Catulo produziu, aquilo não causou efeito nenhum do ponto de vista legal. Quer dizer, havia a possibilidade de você explorar os gêneros, porque essas pessoas elas frequentavam as escolas de retórica, eles eram treinados a falar bem e a falar mal da mesma pessoa. Isso era lugar comum. Quer dizer, diante do adultério, faça uma defesa da mulher ou uma acusação da mulher, ou do homem. Mesma coisa. Então, isso aí são questões retóricas que eram estudadas e eles tinham os lugares para cada uma dessas circunstâncias e quais os lugares comuns que vocês deveriam seguir para obedecer às regras do gênero. Em Trístia, os cantos tristes, e nas epístolas do Ponto, né, dos cantos os Trístia 1 e o exponto, a epístola exponto, vocês têm aí dois momentos de lamentação. O que faz, então, primeiro, Ovídio mostrar que a sua maturidade poética havia alcançado um ponto elevado. E, em segundo lugar, vocês têm também o retorno à origem da elegia, a querimônia, o lamento, a nênia, isto é, ele vai se lamentar das circunstâncias em que ele está vivendo, naturalmente, e sem perder nunca de vista, que ainda que historicamente Ovídio tenha ido exilado para o Ponto, isso não significa, em medida alguma, que isso possa ser tido como uma absoluta autobiografia. Eu continuo defendendo que a gente deve sempre tirar o pé quando o poeta se coloca como sendo a própria pessoa de verdade. Eu acho sempre que ele está querendo me enganar. Então, eu não sei se eu sou desconfiado demais ou bobo demais, né? Mas é uma maneira de ler, é uma maneira possível e eu quero dizer, são coisas importantes. Bom, gente, agora vamos ao handout. Eu gostaria de começar. Eu vou reler esse poema integralmente, que é o 1, a gente já leu, mas eu gostaria de reler esse poema e observar mais alguns dados. Nós vamos começar pelo 3, então vamos passar pelo segundo aqui, para o 2-1, que está aí na sequência. Vejam lá, começa o poema 2-1, né? Ou seja, o primeiro poema do segundo livro dos Amores, que é uma segunda recusa à poesia épica, ou seja, estamos diante de outra recusatio, né? Também este livro compus, eu nascido em pelignos aquosos,
Eu, Nazão, o famoso cantor de minhas aventuras. Vejam bem, quando ele fala que ele é o cantor das suas próprias aventuras e se nomeia, né? Eu tenho a sensação, e é uma sensação importante, me parece, que ele está jogando uma isca, que ele está colocando uma casca de banana para que todo mundo caia nela e acredite que essa persona, Nazão, que aparece aí, que é o vídeo, Naso, né? Nazão, está compondo, falando dele mesmo explicitamente, como um verso absolutamente biográfico. Não caiam nessa. E digo mais, não caiam nessa, porque existe uma palavra aí que é palavra-chave. Vocês estão entendendo? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Tudo certo, professor. Desculpa, porque como desapareceu todo mundo, eu falei, travou. Né? Então, travou. Bacana. No segundo verso em latim, vocês vão encontrar esse cantor de minhas aventuras, mea, ou nekitiai, meai, né? Esse genitivo ligado eu sou poeta de minhas aventuras. Eu não gosto de aventuras porque essa palavra ela é chave. Ela caracteriza esse universo amoroso e que não são apenas aventuras. Assim, a minha vontade seria traduzir por putaria mesmo. Tá? Mas aí ia ficar muito baixo também. Pensei em outras possibilidades, né? Devassidão. Né? O cara é um devasso. É uma pessoa que vive nesse ambiente quase promíscuo, né? Nesse ambiente de lascívia, que é outra palavra que aparece. Né? A gente já viu isso também. Então, como eles são... O próprio Ovídio é caracterizado como pertencente a de uma lascívia profunda. Então, ele é muito lascivo. Né? Então, Nequitia é uma palavra que vai aparecer em Ovídio, vai aparecer em Propércio, e, salvo engano, também aparece em Tiburcio. Não tenho certeza, mas acho que sim. E ela é uma palavra-chave, portanto, dentro desse vocabulário amoroso e dentro desse tipo de relação que se estabelece entre esses pares amorosos. Se eu for pensar de uma forma mais especializada, e pensar no exemplo properciano, no exemplo de Propércio, eu já disse para vocês, acho que foi na primeira aula, que no primeiro livro ele vai estabelecer interlocução com diversas pessoas, e 3 dessas pessoas são poetas, com os quais ele divide a fama poética e com os quais ele divide também a mulher. Tá certo ou não? Então, eles são rivais amorosos e émulos poéticos. Eles estão emulando poeticamente. E Ovídio faz isso também. Quando ele cita estabelece algum paralelo com Propércio, ou estabelece algum paralelo com Tibulo, ou estabelece um paralelo com Galo, e isso ele já faz no próprio título dos livros dele, Os Amores, isso significa que essa lascívia, que essa devassidão, ela também é poética. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. A partir do momento em que você tem a contaminação de um verso em outro, a partir do momento em que eu tenho a mistura de gêneros, a partir do momento em que eu tenho referências poéticas que já apareceram em outro lugar, eu tenho também uma espécie de lascívia amorosa ou de uma devassidão amorosa. Afinal de contas, os poetas se misturam. As mulheres se misturam. Tá? Cíntia se mistura com Délia, que se mistura com Corina,
que se mistura com Licóride. Ou seja, essas mulheres todas que são poesia e amantes, mulheres que são amantes desses poetas, né? Ou pelo menos amantes dessas personas poéticas que representam os poetas. Então, você tem aí essa mistura, que é uma mistura não só de poesia, como também uma mistura carnal. E isso eu exemplifiquei já em outra aula passada, quando, num desses poemas, acho que é o 2.5, quase certeza, melhor, não é isso. Não vou me lembrar. Mas do Propércio, no primeiro livro, em que ele fala justamente de um intercurso amoroso em que ele assiste Galo transando com a amada. Só não sabemos se essa amada era Licóride ou Cíntia. Ou seja, você tem aí um ménage à trois, né, poético. Um poema dividido por dois poetas. Entenderam ou não? Uma mulher dividida por dois amantes. É essa a ideia. Tá? Então, essa devassidão é essa que eu estou dizendo. Também este livro, Amor, obrigou. Longe daqui, ide para longe, severos. Não sois audiência adequada em tenros ritmos. Que me leiam a virgem nada frígida à vista de seu noivo. Vejam bem, quem são os severos? Alô? Alguém me diz? Quem seriam os severos? Tendo em vista as aulas anteriores. Poxa vida, jura que vocês vão me deixar no vácuo? Os poetas que não compõem esse tipo de poesia romântica, que podem até compor poesia elevada? Exatamente isso. Ou seja, os severos são aqueles que usam o verso grave. O verso grave é o verso épico, o verso da guerra, o verso heróico, né, por excelência. Então, ele não vai cantar as armas e os varões, né? Ele vai cantar quem? Vai cantar o amor, os pares amorosos. E, portanto, a lascívia, a nequítia. É disso que trata esses versos. Portanto, longe daqui, vai para longe, os graves. No caso, os severos. Ipsis literis, seu ere. Né? Não sois audiência adequada, não sois audiência adequada a tenros ritmos. Olha, a palavra é sensacional. Não somos teatra, quer dizer, não sois teatra apta. Bom, o teatro, a assistência teatral. O que, mais uma vez, me coloca diante de personagens que estão agindo, e não de pessoas reais, mas sim pessoas que são verossímeis com essa atitude mundana de Roma antiga. É como a gente dissesse assim, isso tem no jargão político, né? O teatro político. O teatro político é o teatro da dissimulação, em que os agentes políticos se organizam a fim de produzir um script próprio para uma circunstância necessária, ou melhor, um script necessário para uma determinada circunstância política. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, essas personagens são aptas a essa plateia que espera encontrar, e essa palavra é do jargão retórico, aptum, é o decoro. É o decoro. É uma das virtudes da elocução do ponto de vista retórico. Tá certo? Então, você tem lá a clareza, você tem a correção gramatical, você vai ter a adequação.
você vai ter a adequação. A adequação é falar um determinado assunto de acordo com uma determinada forma. Aí, teneris modes. Poemas, versos, modes, aos versos tenros, aos versos delicados, aos versos típicos da elegia. Que me leiam a virgem nada frígida à vista de seu noivo, e um menino inexperiente, tocado por um amor que desconhece. Então, olha só que magistral aí. Ele descortina, ele põe a nu, literalmente põe a nu, os agentes da elegia. De um lado, o menino inexperiente. De outro lado, a virgem nada frígida. Tá certo? Notem bem que a palavra é frígida, que está lá, em latim. Virgo, ou melhor, non frígida virgo. Uma virgem não frígida, literalmente. Ou seja, ela é quente, ela não é fria. Ela está apta ao jogo amoroso, mas ainda virgem, né? E um menino inexperiente. Esse menino que eu era no livro 1, né? Esse menino no livro 1, inexperiente, tocado agora por um amor que desconhece. Inexperiente porque desconhece o amor, simples assim. Tá? Então, esses são os agentes, são esses os alvos dessa poesia. Portanto, uma poesia juvenil para aqueles que estão estreando na vida amorosa. Né? Continuando. Tá dando pé, gente? Eu tô achando que tô sendo um saco, é isso? Acho que sim. Quem cala consente, hein? Então tá bom. Mas o que dá para fazer é isso, né? Não, professor, está ótimo. Então tá bom. Não, porque dá nervoso. Eu não vejo a carinha de vocês, então eu não consigo ver se vocês estão entediados. Bom. Não, falta. Tá bom, então. Então, voltando. Vamos lá. E qualquer um dos jovens ferido pelo arco com que agora sou ferido. Reconheça os sinais reveladores de sua chama e, muito admirado, diga, instruído porque informante compôs este poeta as minhas aventuras? Pergunta. Eu ousara, lembro, cantar guerras do céu, dias de 100 mãos, e para tanto eu tinha a voz. Quando a terra se vingou sem êxito e Ossa, alta, lançada sobre o Olimpo, carregou o inclinado Pelion. Ele está falando da Guerra dos Montes, né? Nas mãos eu tinha as nuvens, e com Júpiter o raio, que ele bem podia lançar em defesa de seu céu. Minha amiga fechou as portas e os raios deixei com Júpiter. Então, vejam só, parei, eu era apto à guerra, eu era apto à matéria épica, entretanto apareceu essa menina. E essa menina me deixou do lado de fora. Novamente, eu já falei a respeito disso, mais uma vez, o lugar comum do Paraclausíteron, tá? Paraclausíteron, parado diante da porta, fechada, né? Que nós vimos também é uma ideia metafórica para o ato sexual não realizado, tá? Para a transa não realizada. E para as portas fechadas da minha mulher, da minha dona, da minha poela, da minha
Dona, todas essas palavras aparecem, da minha Lena, quem sabe, nem os raios de Júpiter fazem abrir. Que ele bem podia lançar em defesa de seu céu. Né? Perdão, o próprio Júpiter esqueceu a meu espírito. Júpiter, perdoa, teus dardos em nada me ajudavam. A porta fechada tem um raio maior que o teu. O raio dos olhos da amada. Aquele mesmo raio que aparece no poema 1.1 de Propércio, que iluminam o outro e, ao mesmo tempo, capturam o outro. Tá? Esses são raios também. Né? Raios. Fulmen, né? Da onde a palavra fulminado, né? Fulminado é aquele que é atingido por um raio que é o raio do amor, no caso. Então, é uma hipérbole, né? Para o caso da flecha do Cupido. Ele trocou a flecha do Cupido por um raio de Júpiter. Tá certo? Pois bem, blandícias e versos elegíacos. Meus dardos retomei. Então, o assunto são as minhas blandítias e elegos. Ó, palavra banditias elegosque. Está ali em latim, bonitinho. Então, esses aí são as minhas armas, as blandícias amorosas e o verso elegíaco. Aquele elegos que originariamente era lamento. E que aqui é Nikitia. É blanditia. Tá? Retomei. Palavras suaves amolece as duras portas. Ou seja, a única forma de eu fazer com que ela abra as portas é usando a minha habilidade técnica, que é a habilidade elegíaca. As palavras suaves. Lenia verba. E que beleza de antítese, né? Você tem aí duras fores, olha a posição das palavras, duras fores, portas duras. E no meio, você tem o quê? As palavras suaves. Lenia verba. Vocês entenderam a expressividade dessa construção em latim? É muito interessante a posição das palavras, significando, primeiro, que as portas duras estão sendo rompidas pelas palavras suaves. Vocês entendem isso que eu estou falando ou não? Por favor, olha a posição das palavras, é importante. É por isso que talvez ler em latim fique melhor. E o verbo é muito importante. Existe uma outra, amolecer, o suave, o mole, é molis. Né? E aí está a forma verbal, dada a esse substantivo, ou melhor, a esse adjetivo, molis. E aí apareceu molierunt. É isso? É, molierunt. Perfeito. Canções fazem descer os cornos da lua rubro-sanguínea e chamam de volta os cavalos brancos do sol que passa. Pela canção, rompidas as gargantas, saltam em pedaços as serpentes, e a água corre de volta às suas fontes. Com canções, portas cederam, e fixa no umbral a tranca, por mais que fosse de carvalho, pela canção foi vencida. De que me serviria ter cantado Aquiles? Mais vale no amor, Miminermo, do que um verso, do que Homero. Estão lembrados, não? Ótimo. Então ele continua, né? Aquiles. O que por mim fariam um e outro, Atrida? E aquele
que tantos anos desperdiçou vagando, quantos na guerra, e Heitor deplorável, arrastado por coçais da Emônia, né? Lembrando-se da morte de Heitor, que é uma das cenas mais patéticas no sentido do patos, né? Mais emocionantes, mais fortes, na minha opinião, da Ilíada. Mas, louvado a miúde o rosto da tenra menina, lembrem-se que os versos eram tenros e tenros também são a face da menina. Então, é mais uma comprovação de que existe aí uma homologia entre os versos, né, e a amada. Né? Pois bem, tem a menina ao poeta, como prêmio da canção. Ela mesma vem e dá grande recompensa. Adeus, preclaros nomes de heróis, vosso favor não é adequado a mim. Né? Não é, novamente, a palavra apta. E seu favor, gratia vossa, graça vossa, não é apta a mim. Perfeito. Mihi. Aproximai, meninas, os belos rostos de minhas canções, que minha dita amor cor de púrpura. Ou seja, a cor de púrpura te lembra o quê? Lembra, por favor, lá no poema do Catulo, A Maçã, né? Então, a face enrubescida, né? A face enrubescida é a face da amante elegíaca, a amante que está sujeita às artimanhas do cupido e da maçã. Tá? Legal. Vou passar agora, não ler o Remédio Amores, mas vou passar a ler um outro poema. Na verdade, 2 poemas que irei colocar para vocês. Esses são poemas mais simples, que eu não coloquei e deveria ter colocado. Leio só o português, tá? Porque também não trouxe o texto em latim. Ou melhor, eu até tenho o texto em latim aqui, vou colocar para mim. Um minutinho só. Então, é assim. É justo que peço. Esse é o poema 1.3 de Amores. É justo que peço. Que a rapariga, é uma tradução portuguesa, tá? Que a menina, que a rapariga, que ainda há pouco me cativou, ou tenha amor por mim, ou faça com que tenha eu amor por ela. Então, apenas cativar não significa que você esteja perdidamente apaixonado. Foi demasiado o meu desejo, foi demasiada a minha lascívia, a minha vontade, o meu tesão, né? Que apenas consista em ser amada. E já Citereia, Vênus, terá ouvido todas as minhas súplicas. Aceita quem há de servir-te por longos anos. Então vai ter a cura de amor, ele vai cuidar da amada por longos anos. Ela não vai sair da cabeça dele, né? Aceita quem saberá amar com candura e lealdade. Se não tenho a abonar-me grandes nomes de velhos avós, se eu não tenho a nobreza e a riqueza dessa nobreza, se quem me deu o sangue é um cavaleiro, ou seja, ele é um equestre, ele é aquele que vai ter uma certa nobreza no final do império, né?
e até no começo do próximo imperador. Mas, já em Augusto, a gente poderia entender que esse equestre também já tinha uma certa nobreza. E meus campos não são revolvidos por arados sem conta. Essa referência à riqueza, e principalmente ao arado do campo, ao arar o campo, guardem isso, é uma referência a um outro elegíaco que é Tibulo. Tá? Tibulo. Ele, como diria o João, ele vai ser o elegíaco rural. Né? É a base ruralista da elegia. Horrível isso, hein? Tá? Então, revolvido sem conta. Se tem de poupar nas minhas dispensas ambos os meus pais, ao menos eu tenho a meu lado Febo e suas 9 companheiras. Eu tenho a meu lado nada mais, nada menos do que Apolo e as suas 9 companheiras, as musas, as 9 musas. E o inventor da vinha. Ao menos tenho aquele que a ti me entrega o amor, o cupido. Ao menos tenho fidelidade, que nenhuma outra há de ceder a um caráter sem mácula. E uma simplicidade pura e um pudor que me faz corar. Não são 1000 as que me agradam. Não sou um saltitão do amor. Saltitão é horrível também, né? Não sou um cara que anda por aí vagando entre várias mulheres. Ele, então, aqui ainda tem ele é um jovenzinho. Ele está apaixonadinho por uma ainda, né? Daqui a pouco ele cai na Nequitia. Tu, se alguma fidelidade existe, há de ceder ao meu cuidado para sempre. Contigo, quantos anos me concederem os fios tecidos pelas irmãs, as parcas. Então ele vai ficar com elas até a morte. Esses me caibam em sorte vivê-los, e perante a tua dor morrer. Mostra que és feliz por seres assunto de meu poema. Esse verso é importante, porque da mesma forma que Propércio vai falar que a menina é a scripta puella, Ovídio vai dizer que ela nada mais é do que materiem felicem. Você é a matéria feliz em meus poemas. É isso que ele está dizendo. É a matéria do poema. Né? Então, é o dado que precisava para localizar Corina também como sendo a mulher poesia, a mulher livro de poesias. Meus poemas hão de surgir dignos de quem os inspirou. É graças à poesia que tem nome Io. Apavorada com seus chifres, é aquela que um amante enganou em forma de ave dos rios. E é aquela que sofre os mares, foi trazida por um touro a fingir. E com mãos de donzela se agarrou aos chifres recurvos. Também eu hei de ser cantado do mesmo modo no mundo inteiro, e meu nome para sempre ficará ligado ao seu. Então, aqui tem 2 elementos importantes também pela ideia da ars longa vita brevis, ou seja, a arte é longa e a vida é breve. A poesia irá durar para sempre e eu durarei muito menos do que a minha própria poesia. E, portanto, estarei para a eternidade, ainda que não fisicamente viva para sempre. Isso aparece lá no Horácio, na Ode 330 do Horácio, quando ele diz construir um monumento mais perene do que um bronze, né? E que ele não irá morrer completamente e a minha vida sobreviverá para todo sempre. Mais um poema de amores é o poema 1.5, e esse é sensacional, na minha opinião, esse é magistral. Por favor, vamos
vê-lo. Ouvi-lo, pelo menos. A gente está tendo uma experiência latina, né, da poesia. Vocês estão ouvindo. Fazia calor. Né? Tem um poema do Horácio, que é um jambo que parece elegia. E começa Nox erat. Aqui é Aestus erat. Era calor. E lá, noite era. Né? É muita coincidência, né? Mas tudo bem. E o dia já tinha cumprido metade das suas horas. Ou seja, já tinha passado do meio-dia. Pousei em cima da cama o corpo para lhe dar descanso. Uma parte da janela estava aberta e a outra parte fechada. Assim era a luz, como aqui os bosques costumam deixar entrever, como a penumbra do crepúsculo, a hora em que o sol se esvai, ou quando a noite já se foi e não nasceu ainda o dia. Essa é a luz que deve amostrar-se às jovens recatadas. Interessante, né? Eis que surge Corina, resguardada, envolta na sua túnica. Seus cabelos caídos de ambos os lados do colo, resplandecente. Assim entrava Semíramis, a rainha da Babilônia, né? A rainha persa que criou os jardins da Babilônia, no quarto, disse: Elaís, olha ela aí, Elaís, amada por tantos homens. Arranquei-lhe a túnica, e não é que me estorvasse muito a sua quase transparência. Essa transparência da túnica da mulher elegíaca, que já vimos na segunda aula, né? Ela é a seda de cós, a seda que deixa entrever a forma que é a forma do corpo da mulher e da própria poesia elegíaca. Então, essa dissimulação da imagem do corpo feminino, dissimulada ou coberta ou mal coberta por essa túnica, nesse momento se joga, ela se desnuda. É pela primeira vez nesse livro, então, no poema 5, a mulher torna-se viva diante dos ouvidos de vocês, diante dos meus olhos, que observa esse texto. Essa mulher que está transparecendo, que é a mesma mulher que é a nossa Marcela, né? Ou seja, estão lembrados, né? Bom, deixa para lá. Mas ela porfiava por estar coberta daquela túnica. Mas ela lutava para estar coberta pela túnica. Ela queria permanecer semi-nua. Pois porfiava assim, como quem não quer vencer. E lutava assim como quem não quer vencer. É a dissimulação do não querer querendo. Entendem isso ou não? Ah, eu não quero, mas quer. É uma dissimulação. Né? Foi vencida sem custo, com a sua própria ajuda. Quando ela surgiu diante de meus olhos, o manto caído aos pés, no corpo inteiro, nenhuma só mácula se me mostrou. Nenhuma defeito, nenhuma mancha, nenhuma nada, nenhuma marca. Ela era perfeita. Ela era o próprio mármore, né? Era o próprio mármore. Era uma estátua, era uma Vênus que surgia diante dos olhos, uma Vênus nua diante dos olhos do amante, diante dos olhos do poeta elegíaco.
me mostrou, que ombros, que braços eu vi e toquei, a beleza dos seios, como se pôs a jeito dos meus afagos. Como era liso, abaixo a linha do peito, o ventre. Que grandiosidade e perfeição nas coxas. Que frescura nas pernas. Que mais minúcias direi? Nada vi que não mereça elogio, e foi a nudez do seu corpo que apertei contra o meu. Então ele não aperta o corpo, ele aperta a nudez do corpo. Isso é sensacional, né? O resto, quem não o sabe? Pois da fadiga repousamos ambos. Assim possam correr muitas vezes as minhas tardes. O que vocês acham? Começou a esquentar, né? Começou a ficar quente. E vai ficar mais, tá? E vai ficar mais. Então, nesse sentido, o vídeo dos amores, ele faz a construção da Corina. E esse modelo de construção dessa amada segue o mesmo exemplo daquela amada de Propércio. Propércio apresentou Cíntia no primeiro poema, a gente leu junto, e no poema segundo, ela já vai aparecer numa veste de cós que deixa entrever o seu próprio corpo, que deixa entrever a própria elegia erótica romana. É nesse sentido, portanto, que nós teremos esses 3 livros que, na minha opinião, vale a pena ser lidos numa sentada, porque são muito rápidos, valem a pena. Já tem uma versão inteirinha lá para vocês, da Luciana Dibem, fácil de ler, bilíngue, tá? Que vocês vão poder, dando uma assuntada de vez em quando, no Notim. E aqui eu leio, por favor, só o comecinho para nós acabarmos da arte de amar. Se alguém das nossas gentes não conhece a arte de amar, leia este canto e depois de o ter lido, entregue-se com sabedoria ao amor. É a arte, é as velas e os remos que fazem mover as naus. Então, ele está falando que se nós temos as velas das naus, né, os remos, né, as naus só se movem por conta de uma técnica. Caso contrário, ou elas afundariam ou elas simplesmente ficariam paradas, né? Era árduo Automedonte nas corridas e no manejo das rédeas. A figura mitológica do grande cocheiro de bigas, de bigas, está ótimo. Assim, né? Ele era um habilidosíssimo lidador de cavalos, né? Tifes, na proa Emônia, na proa de Argos, né? Tifes era o piloto nas Argonáuticas, né? Aquele poema épico de Apolônio de Rhodes, helenístico, do século III, salvo engano, o segundo, né? Automedonte, tá? E Tifes e o Automedonte do amor, assim me hão de chamar. Então, eu vou ser as pessoas mais hábeis, eu vou ser aquilo que há de melhor em todas as artes, eu vou ser na arte do amor. Portanto, ele está se apresentando como um magister amores. É ele agreste, sem dúvida, e contra mim, vezes sem conta, há de esbracejar. Mas é um menino, de tenros anos e idade própria para ser amestrado. Né?
O filho de Fílira educou, com a ajuda de uma cítara, o jovem Aquiles, o centauro Quiron, que educou Aquiles, né? E na suavidade da sua arte, amansou-lhe o coração agreste. Aquele que tantas vezes aos companheiros, tantas vezes aos inimigos, encheu de pavor. É voz corrente que tremia diante do velho ancião. As mãos que Heitor havia um dia de experimentar, quando o mestre lhas reclamava. Apresentava-as submissas às correias. Quiron foi o mestre do Eácida, né? Eu sou o mestre do amor. Por favor, o Eácida é Aquiles, tá? Filho de Eácida, né? Perdão. São um e outro crianças terríveis. São um e outro filhos de uma deusa. Seja como for, verga-se o pescoço do touro ao peso do arado. Os cavalos fogosos mordem o freio com os dentes. Também a mim se verga o amor, por muito que me atinja o coração com o seu arco, por muito que me lance as chamas e as faça atear. Quanto mais o amor me atingiu, quanto mais na sua violência me abrasou, tanto melhor vingador hei de ser dos seus golpes que sofri. Né? Então, vocês podem notar que essa obra, portanto, ela vem numa sequência, né? Numa narrativa que foi iniciada a partir dos amores. Amores, a formação do amante, a arte de amar, a demonstração de quanto ele ficou esperto, com X, na arte de amar, por ter tanto amado. Né? Alguma dúvida, gente? Por favor, estou aqui à disposição para que vocês questionem, perguntem, digam se deu pé, se não deu. E aí, minha gente? Deu pé? Que tal o Ovídio? Legal? Então é isso. Deu pé. Ó, bacana. Então é assim. Eu vou colocar mais coisa, então, para vocês na aula de Ovídio. Agora, algumas aulas de terça serão aqui. Vou apresentar para vocês a minha sala, fazer um tour. Dá para jogar futebol aqui, ó. É uma loucura, né? Ah, que legal. Os caras também não têm jeito, né? Faz umas salas enormes. Não tem... Pelo menos aqui não pega com o Covid, né? Aqui o cara deixa na mesa de reunião, que tem 14 cadeiras, tá certo? Então, enfim. E essas cadeiras pesam, assim, pelo menos uns 20 quilos cada um. É um inferno. Então, é isso. Foi legal encontrar com vocês de novo. Eu espero que vocês estejam... Oi. Alguns colegas deixaram perguntas aí no chat. Vou ver, então, por favor. Depois eu quero fazer uma outra pergunta também, mas... Então, vamos lá. Os primeiros que falaram antes. Calma lá. Vamos lá. Me parece que a cor púrpura tem a ver também com a cor do hematoma na pele suave dela, e ele apertou e ficou um roxinho. Também é uma boa leitura. Boa leitura. Afinal, ela foi pressionada, né? Então é uma boa. A temática do amor como doença pode ser relacionada com a temática de recusa do amor? Eu acho que sim.
A partir do momento em que você consegue entender que você está doente e que você não consegue mais se livrar, você vai precisar de um remédio. E o remédio é você se tornar um esperto no amor para poder ter as armas que façam você ficar imune. E se você não tem essas armas, então você recusa. E aí, a recusa do amor, como eu já disse isso, a recusa ela é sempre falsa, né? Eu não quero querendo. Vocês viram como ela não queria ficar nua, mas ficou, com a ajuda dela mesma. Então, era uma recusa ao amor ali. Era uma recusate ao amor que ela cede. Não é isso? Então, assim, o fato de ceder ao amor não obrigatoriamente esteja ligado com a comorbidade amorosa. Comorbidade virou moda atualmente, né? Então, essa coisa do amor-doença, né? É uma possibilidade. Eu acho que foram essas as perguntas, né? Foi isso? Bacana. Me lembrem sempre, se ficar pergunta no chat, porque eu não olho o chat, eu não consigo ler o texto, olhar para vocês, ficaria muito mais gostoso se eu pudesse ver todos, né? Mas eu sei que vocês são muito tímidos, não é? Então, e vocês preferem que o professor fique desesperado imaginando que está falando sozinho, né? Tá bom. Então, professor. Fale. Eu queria pedir para o senhor só reforçar um pouco aquela ideia da mescla genérica, só para fixar melhor. Então, vejam só. Pode acontecer de várias formas. Você pode pegar um gênero poético e misturar com um gênero de prosa, no caso da Consolatio, que geralmente era um discurso em prosa, e ele faz um poema. Então, um poema que está se valendo de um gênero prosaico. Essa é a primeira. No Contra Ibis, né, que é um poema elegíaco, ele faz invectiva. Ele faz uma poesia que deveria ser jâmbica e não elegíaca. Porque o metro do ataque é o iambo, ou jambo. Aquele metro que é composto de pés. Uma breve, uma longa. Uma breve, uma longa. Uma breve, uma longa, como no exemplo que eu dei lá do Caetano. Tá? Então, você tem uma mescla. Porque a forma é elegíaca, mas o conteúdo é iâmbico ou jâmbico. Tá? Você vai ter a mescla genérica de uma carta elegíaca. Ou seja, ela é uma epístola e, portanto, faria parte de um gênero próprio, que é a epistolografia, tá? E você está usando uma epístola em versos elegíacos. Você está mesclando gêneros, tá? Então, é nesse sentido que você pode ter. Como também, na Eneida, como eu mesmo disse, você tem um poema épico em que está contido em um dos seus cantos um cantar, digamos assim, elegíaco. Então, essa questão genérica para os antigos, ela não é tão estanque como a gente imaginaria que fosse. Como eu já disse, são franjas que se tocam, muitas vezes. São pequenas fronteiras de gênero que, às vezes, uma vaza na outra. Quem deu esse exemplo foi uma vez aqui em São Paulo, um helenista fantástico, que é o Chris Carey, da University College of London, que é um cara super legal. O mais engraçado do Chris Carey é que toda vez que ele fala, ele faz um striptease. Estou brincando. É quase um striptease, porque ele começa de terno e gravata e ele vai tirando. Tira o paletó, depois abre a gravata, depois tira a gravata, abre a camisa e termina a fala. Ou chegou na metade da fala. Aí ele vai começando a recompor. Ele arrumou um relógio da fala. É o relógio da roupa. É muito louco esse cara. Eu assisti as 3 vezes ele falando. Eu assisti aqui em São Paulo, assisti uma vez em Exeter e assisti outra vez em Londres também. Mas olha, é uma figura. E as 3 vezes já virou um clássico.
Já é um clássico. Ele tira a roupa. O Chris Carey falava a respeito da mescla genérica nesse sentido, de ser pontos de contato que não são tão óbvios, né? Ele falou isso de Píndaro, inclusive, né? Que vocês vão encontrar ali coisas que deveriam estar em outros gêneros e aparecem naquelas odes pindáricas. Então, isso é algo absolutamente comum. Então, você que é um leitor de poesia antiga, deve olhar para o texto e reconhecer nele outros gêneros, muitas vezes. Outros gêneros. E aí as regras, elas se mesclam também. Aquilo que deveria ser lugar comum da elegia passa a ser o lugar comum da epístola, ou aquilo que era o lugar comum da elegia passa a ser um lugar comum na epístola. Então, você vai ter também, não só a questão formal, que é um caso, há que se pensar que a epístola em verso já é uma exceção, é uma excepcionalidade. A epístola em versos elegíacos é uma excepcionalidade elevada à segunda potência. Tá? Então é isso. Deu para... É Bruno, né? O Breno? Isso. Bruno. Isso. Deu para entender, Bruno? Sim, perfeito, professor. Muito obrigado. Então tá jóia. Mais alguém? Não? Então, até semana que vem. Foi super legal. Muito obrigado pela paciência de vocês. E espero que todos estejam bem, saudáveis. Eu me arrisquei um pouquinho, mas foi muito pouco. Porque vocês podem ver que aqui espaço não falta, né? Então, eu estou bem arejado, mas também, e ando, com duas. Uma P90 e com uma cirúrgica. Eu faço que nem médico. Tá certo? Então é isso. Foi um prazer, gente. Beijos e abraços. Falou, professor. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.